protestos. O primeiro deles é em decorrência do corte de recursos para o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos, né? Eu acho que a prefeitura ela não precisa disso, ou se ela quer cortar, ela tem que arrumar mecanismo de, pelo menos, atender essas pessoas que são monitores, coordenadores, que mantêm o movimento de alfabetização de adulto. É fato que não está tendo reuniões, não está tendo as aulas por conta da pandemia, né, aula presencial, mas eu acho que pode-se ver a questão de também ter as aulas pelos meios eletrônicos, né, mas deixar de pagar essas pessoas, cortar os recursos que elas recebem, realmente, nessa situação que nós estamos vivendo, é tirar o arroz e o feijão do prato dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas, elas têm esse dinheiro como uma complementação, e muitas estão desempregadas, em que pese que elas assinam lá um documento de voluntariado, são pessoas voluntárias, mas a administração não pode, nesse momento, deixar essas pessoas desassistidas. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto e pedir que o prefeito peça ao seu secretário da Educação para arrumar uma saída para essas pessoas. E essa casa também, eu acho que a gente tem que atender. O problema é que há necessidade de uma regulamentação legal. Nós precisaríamos colocar aí nessas leis que estão sendo aprovadas por toda a casa, né, colocar lá um artigo autorizando a prefeitura a fazer o pagamento, ou integral ou parcial, das ajudas, né, que eram concedidas aos voluntários, porque quem trabalha no MOVA são voluntários. Então, eu conversei, inclusive, com o secretário adjunto da Secretaria de Educação, e ele trouxe essa questão, que foi suspenso porque não enquadra na relação dos contratos. Então, essa casa teria que dar um permissivo legal à prefeitura para que ela, então, pudesse fazer aí o pagamento dessas ajudas de custo, né? Essa ajuda de custo de transporte, de alimentação, de RH, a esses profissionais que conduzem muito bem o movimento de alfabetização na cidade de São Paulo. Então, é esse o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, para que Vossa Excelência, dentro dessa lógica aí da produção coletiva, pudesse incluir, eu até protocolei um PL nesse sentido, mas que pudesse incluir Eu já conversei com o presidente Tuma, já conversei com o líder Riva, Fábio Riva, e eu gostaria de pedir a todos os líderes que pudessem estudar no próximo projeto de construção coletiva que fosse colocado um dispositivo, né, um artigo nesse projeto autorizando, pelo menos por 3 meses, a ajuda de custo emergencial. Eu levantei, são cerca de 570 salas que tem a cidade. Se a gente multiplicar por 3 monitores por sala, não vai chegar a 1.500. E com a suspensão por parte da Secretaria de Educação, do pagamento das ajudas de custo, eles estão sofrendo muito, têm dificuldade por tudo que nós estamos passando, e seria de suma importância que a Câmara pudesse dar essa autorização ao Executivo para poder garantir que eles tenham a sua ajuda de custo, porque na questão dos contratos isso foi possível. Naquelas empresas que têm relação de contrato com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, isso foi possível. Mas no que se refere aos monitores, os professores do movimento de alfabetização de adultos, como eles têm uma relação de voluntariado com a Prefeitura, essas ajudas de custo foram suspensas e essa categoria eles estão sofrendo, estão reclamando, e eu trago esse clamor deles para que os líderes pudessem, então, se sensibilizar com essa questão. Eu até apresentei um PL, já o registrei, mas eu prefiro que seja de forma coletiva. Aquilo que eu já havia falado
para Vossa Excelência e também falado para o líder do governo. E também, ontem, estive na reunião dos líderes, né, o Colégio de Líderes, e levei essa questão para que os líderes pudessem, então, se sensibilizar com essa demanda, e ficou claro hoje o secretário, ele disse da questão da segurança jurídica, né, a questão da legalidade, né, para poder garantir que os voluntários, aqueles que ensinam, que trabalham, que monitoram e que faz também o trabalho de recursos humanos no MOVA, possam receber, então, a sua ajuda de custo. Então, é dentro dessa lógica que está aí o PL 308, 2020, que eu apresentei, estabelecendo que, pelo menos por 3 meses, seja paga uma ajuda de custo emergencial a todos os integrantes do movimento de alfabetização de adultos. Nós temos cerca de 570 salas na cidade, então não é um grande número de pessoas, senhor presidente. Então, eu gostaria que nós pudéssemos, dentro desse espírito de boa vontade, eu sei que há uma boa vontade de resolver a questão, de que a gente pudesse, já até a semana que vem, ter uma resposta para essa categoria, né? Ter uma resposta na aprovação de um projeto de construção coletiva que pudesse, então, responder a essa categoria. A prefeitura não está fazendo nada. Então, é isso que eu quero cobrar. Eu quero cobrar que a Câmara se posicione a respeito do emergencial para os profissionais, os integrantes do movimento de alfabetização de adultos. Eu tenho muita esperança que o presidente Eduardo Tuma, que é uma pessoa muito democrática, republicana, vai nos ajudar para conseguir essa resposta do governo municipal. Porque eu vou cobrar todos os dias que eu vier aqui, senhor presidente, eu vou ficar cobrando. Porque eu tenho que cobrar em nome daqueles que me demandaram, né? Então, os profissionais do movimento de alfabetização, eles trouxeram essa demanda para mim. Então, até o último dia, Vossa Excelência me conhece muito bem. Vossa Excelência me conhece, eu vou ficar cobrando. Então, eu peço ajuda, eu peço que Vossa Excelência interceda, que o líder do governo interceda junto à Prefeitura de São Paulo, para resolver, não é muita coisa, são apenas 570 salas, para resolver essa demanda dos profissionais, dos integrantes do movimento de alfabetização. Eu quero continuar cobrando, porque ainda não há uma resposta, né, para a questão dos voluntários do MOVA. Ainda não há resposta. Eu tenho conversado bastante com o presidente dessa casa, conversado com o líder do governo, o Fábio Riva, ontem mesmo conversei com ele. Eu entendo que esses voluntários, essas pessoas que prestam serviço no movimento de alfabetização de adultos, eles estão no guarda-chuva da prefeitura. Então, não pode a prefeitura querer remeter para a ajuda dos R$600, porque primeiro que não é todos que vão receber. Então, ela fala, mas como o governo está dando a ajuda emergencial de R$600, a prefeitura não vai fazer o seu papel. Então, eu entendo que eles estão no guarda-chuva da prefeitura e que até outro dia eles vinham recebendo essa ajuda de custo e que se não dá para continuar pagando ajuda de custo porque não há base legal, não tem um contrato empregatício, mas que pelo menos essa casa desse o exemplo e aprovasse essa ajuda emergencial por 3 meses, não é muita coisa, mas que desse o exemplo, aprovasse, que é uma demanda deles, eles vêm realmente se mobilizando, se organizando, e eles estão dentro de uma prestação de serviço que para a Prefeitura de São Paulo, né? Então, eu acho que o prefeito deveria tratar essa questão com mais carinho, o secretário de Educação tratar essa questão com mais carinho. De jovens e adultos. E nessa pandemia, com o advento dessa pandemia, essa casa aprovou aqui a Lei 17.340, que resolveu a questão daqueles que têm contratos, mas o movimento de alfabetização ficou fora desse guarda-chuva. E essas pessoas, esses professores, os coordenadores, os monitores, aqueles voluntários que trabalham para garantir que aquelas pessoas, muitas vezes que nunca frequentaram uma sala de aula, possam vir a ser alfabetizadas, aprender a ler e escrever. Muitas pessoas que se descobrem, né, ali naquela sala. Então, o trabalho meritório que é feito
por essas pessoas, por esses profissionais, e que a Câmara Municipal de São Paulo, a partir do momento da discussão desse projeto e de sua aprovação, a Câmara está fazendo a sua lição de casa, está reconhecendo esse papel desses profissionais tão importantes. Levamos a votos e aprovamos em primeira votação. A semana que vem nós vamos aprovar em segunda votação e o projeto vai ao prefeito para que ele sancione. A gente espera que realmente ele possa fazer essa sanção, dando resposta a esta tão importante demanda dos integrantes do movimento de alfabetização de jovens e adultos, o Mova São Paulo, que é muito importante para a cidade de São Paulo, muito importante para os seus profissionais e muito importante para os alunos, para aqueles que vão a esses cursos aprender a ler e a escrever. É isso aí, gente. Obrigado. Forte abraço, hein? Valeu. Vitória, ó, foi muito bom. Durante esse período todo, o debate, a cobrança, né? E a pressão também daquelas entidades, a pressão também daqueles profissionais que levam a educação lá na periferia, levam a educação lá na ponta, acabou sensibilizando todos os vereadores e eu vejo a Câmara Municipal de São Paulo dando essa resposta. Então, eu agradeço a todos, levo essa mensagem para todos os integrantes do movimento de alfabetização de adultos, de jovens e adultos, que nessa data, mais precisamente agora, às 18h40, nós estamos encerrando esse processo, que culminou, então, com a aprovação do projeto de lei 308, que, então, dá essa resposta para garantir este pagamento a essas entidades. O líder do governo também foi fundamental nesse processo, né? A assessoria técnica aqui da Câmara, da mesa diretora, foi fundamental, e o presidente da Câmara, o Eduardo Tuma, foi fundamental. Então, eu tenho que agradecer a todos os vereadores, aqueles que estão pelo sistema virtual, aqueles que estão aqui de forma presencial, agradecer porque a Câmara realmente, nessa data, ela dá essa resposta que vem sendo cobrada no dia a dia e que vem sendo falada, e todos os vereadores, quando sobe à tribuna, quando está lá no sistema virtual, vem cobrando essa resposta para solucionar essa demanda do movimento de alfabetização de jovens e adultos. Muito obrigado a todos e vamos lá. Forte abraço.